Os zoológicos são alguns dos poucos lugares na Terra onde você pode ver animais selvagens de perto, sem medo de ser atacado, pisoteado ou comido. Essa sensação de segurança tende a vir de uma espessa camada de vidro ou concreto que separa você dos animais. Mas às vezes, mesmo as melhores medidas de segurança não são suficientes para impedir que os animais que amam a liberdade fujam. De macacos gênios da fuga, há algumas fugas realmente de roer as unhas que colocaram as habilidades dos tratadores do zoológico à prova. Vamos conferir alguns animais selvagens que escaparam do zoológico. Houdini peludo. Na década de 1980, uma série de fugas no recinto de orangotangos do zoológico de San Diego deixou os tratadores quebrando a cabeça para achar uma solução. Porém, por mais que tentassem, eles foram repetidamente enganados por um indivíduo chamado Ken Allen. Este macaco grande e inteligente tinha um dom extremamente impressionante de escapar de seu recinto, que possuía paredes de rochas íngremes projetadas para serem impossíveis de escalar. No entanto, em várias ocasiões, ele foi encontrado vagando calmamente pelos caminhos públicos do zoológico, passeando como um visitante comum, olhando com curiosidade para outros recintos de animais. Em uma ocasião, ele foi encontrado na frente de outro recinto de macacos, jogando pedras em um colega orangotango chamado Otis, que provavelmente deve ter roubado suas bananas. Enquanto os funcionários do zoológico guiavam Ken de volta ao seu recinto, ele geralmente vinha de boa vontade, pois parecia que já estava planejando a sua próxima fuga. À medida que suas fugas continuavam, ele foi observado ensinando seus truques a outros orangotangos. Em agosto de 1975, ele deu um pé de cabra que havia sido deixado para trás por trabalhadores para um orangotango fêmea que compartilhava seu recinto, que usou ele para arrombar uma janela, deixando Ken escapar. Não muito tempo depois, os outros orangotangos no recinto de Ken começaram a orquestrar suas próprias fugas independentes, tendo aprendido com o melhor. Após essas várias fugas, a equipe do zoológico fez tudo o que pôde para garantir que o recinto de Ken fosse a prova de fuga, mas ele ainda conseguiu encontrar a saída quando não tinha ninguém olhando. As fugas finalmente começaram a diminuir depois que o zoológico trouxe especialistas em escalada para analisar as paredes da exposição, em busca de qualquer apoio de dedo que Ken pudesse estar usando. Depois de ter essas rachaduras suavizadas, apenas mais algumas tentativas de fuga aconteceram, e elas chegaram a um fim quase ininterrupto, depois que uma cerca elétrica foi instalada ao redor do topo do recinto. As fugas de Ken fizeram dele uma atração muito popular no zoológico, a tal ponto que foram feitas camisetas com seu rosto, e até uma música sobre ele foi lançada, em 85. Ken faleceu em 2000, mas ele sempre será lembrado no zoológico de San Diego por seu apelido, Houdini peludo. Território perigoso. Em 2011, um pinguim africano no zoológico de Münster, na Alemanha, entrou em uma aventura que o aproximou de um perigo sério que jamais imaginou. Talvez inspirado nos pinguins de Madagascar, o passarinho que tinha apenas 3 meses de idade, de alguma forma conseguiu escapar da área de exposição que continha o resto de seus amigos. Ela foi encontrada em algum lugar que realmente não deveria estar, andando ao longo do fosso parcialmente congelado, ao redor da área de exposição de leões. Alegremente e inconsciente de que grandes felinos predadores estavam apenas a uma curta distância de onde ela estava, o pinguim caminhou alegremente por horas, antes que fosse atraída de volta para a segurança com alguns petiscos saborosos. Ainda bem que os leões estavam amontoados dentro de seu abrigo para se aquecer, no momento em que a pequena visitante apareceu. Mas se não tivessem, poderia facilmente ter sido um pinguim no menu do jantar. Virgínia, a loba. Em algum ponto no final dos anos 70, o Griffith Park em Los Angeles, lar do letreiro de Hollywood e do observatório de Griffith, também se tornou o lar de algo muito menos amigável para turistas. Essa nova presença era um fugitivo do zoológico de Los Angeles, localizado ao longo da borda nordeste do parque. O fugitivo em questão era uma loba, chamada Virgínia, possivelmente uma homenagem à romancista inglesa do século XX, Virginia Woolf. As habilidades de escalada extraordinariamente avançadas a permitiram escalar árvores em seu recinto, ao longo dos galhos e por cima da cerca. A equipe do zoológico já havia assumido que esse tipo de fuga era impossível para lobos, então eles não sentiram a necessidade de se preparar para isso. Mas quando perceberam o erro, já era tarde demais. Virginia havia escapado. Ela foi recapturada, mas escapou novamente várias vezes, descobrindo várias novas maneiras de escalar as cercas de arame que cercavam seu recinto. Sua última fuga foi em 79, e após isso, ela nunca foi recapturada. No período posterior, é possível que os caminhantes do Parque Griffith tenham visto o que eles supunham ser um coiote, mas na verdade era um predador muito mais mortal, um lobo. Dito isso, não houve ataques registrados, então parece que de onde quer que ela estivesse, Virginia se mantinha longe de contato com humanos. Felizmente, ela viveu uma vida feliz em Griffith Park, e para onde quer que ela tenha ido depois de sua fuga final. Quem sabe, talvez ela tenha ido para Hollywood, para um papel de protagonista?
o romance das capivaras. Em 2016, 2 novos rostos peludos chegaram ao zoológico High Park, em Toronto, mas rapidamente decidiram que sua nova casa não era adequada. Com um dia de mudança, o par de capivaras, que são os maiores roedores do mundo, escaparam. O macho e a fêmea evitaram a captura por mais de um mês, se escondendo juntos em uma lagoa próxima. Quando finalmente foram capturados e devolvidos, a fêmea estava grávida, sugerindo que suas pequenas férias haviam sido repletas de romance de capivara. Com 3 filhotes de capivaras nascidos logo após o seu retorno, os pais estavam aparentemente ocupados demais com os deveres das crianças para considerar outra tentativa de fuga. Eles agora parecem felizes em sua nova casa, mas o seu verão romântico na lagoa certamente vai permanecer em suas memórias para sempre. Cada macaco no seu galho. Na década de 1930, um colecionador de animais exóticos chamado Frank Buck administrava um pequeno zoológico de beira de estrada em Long Island, Nova York. Entre seus animais estavam várias espécies de grandes felinos e uma grande coleção de macacos ressus, 570 deles para ser exato, todos vivendo em uma pequena ilha no centro de um lago artificial. A ilha era acessada por uma pequena ponte que podia ser baixada quando os macacos precisavam de limpeza. Certa manhã, em outubro de 1935, os macacos estavam sendo banhados à mão por um trabalhador, quando o desastre aconteceu. O trabalhador, nessa ocasião, esqueceu de levantar a ponte de volta depois que ele pisou na ilha. Quando ele percebeu o erro que tinha cometido, ele se virou apenas para ver uma longa fila de macacos saindo rapidamente da ilha. Quando ele conseguiu erguer a ponte, 172 peludos já haviam escapado para a floresta atrás do zoológico. Assim que o trabalhador compartilhou a notícia do seu erro com seus colegas, a grande busca começou. Poucas horas após a fuga, 50 dos macacos foram encontrados, brincando em alguns trilhos de trem próximos, forçando um trem que se aproximava a fazer uma parada de emergência. Mais 30 macacos foram recuperados na primeira noite, quando retornaram ao zoológico por conta própria, após a aventura do dia. Nas semanas que se seguiram, foram relatados avistamentos de macacos em 2 condados vizinhos, com proprietários de casas encontrando eles brincando em seus quintais, e proprietários de barracas de frutas tendo seus produtos levados. Eventualmente, todos os macacos fugitivos foram devolvidos ao parque, depois que o proprietário prometeu um passe de temporada grátis para quem pegasse e devolvesse um macaco. Trabalho em equipe acidental. A maioria das pessoas está acostumada com histórias de presidiários humanos trabalhando juntos para planejar uma fuga da prisão. Porém, menos comuns são histórias de animais colaborando em uma fuga. Um desses casos aconteceu em 2012, no Hunsrück Wildlife Protection Park, na Alemanha. Embora os animais envolvidos parecessem não ter ideia de que estavam ajudando uns aos outros. A fuga começou quando 3 cangurus chamados Skippy, Jack e Mick passaram por um buraco, recentemente cavado por uma raposa, sob a cerca de seu recinto. Então, assim que chegaram à cerca exterior do parque, tiveram a sorte de encontrar outro buraco. Só que as investigações revelaram mais tarde que tinha sido cavado por um javali. Enquanto um dos cangurus ficou preso no primeiro buraco, os outros 2 rastejaram pelo segundo para a liberdade. Demorou vários dias para os cangurus serem recuperados, mas a raposa e o javali nunca foram encontrados para dar depoimentos de sua fuga. Tigre pegador. Histórias de animais de zoológico indo para onde não deveriam geralmente envolvem um animal escapando de seu recinto. Mas em 2013, um tigre selvagem que vivia na floresta perto do parque zoológico Nandankannan, na Índia, fez a abordagem oposta. Ele invadiu o zoológico, atraído pelo cheiro irresistível das fêmeas lá dentro. O macho selvagem foi encontrado tentando entrar no recinto de tigres, que abrigava seu interesse amoroso. Os tratadores o deixaram entrar, e ele ficou lá por um mês, antes de escapar pulando a cerca de 5,40 metros de altura, para a surpresa de todos. Parecia que ele tinha dúvidas sobre seu interesse romântico. Talvez a tigresa revelou que era grande fã de Nickelback, embora as razões exatas para sua perda de interesse não sejam claras. Algumas semanas após a fuga inicial, ele voltou. Só que dessa vez, ele estava de olho em outra tigresa. Ele escolheu uma nova parceira, acasalou com ela e os 2 tiveram filhotes juntos. Espero que sua primeira namorada não tenha ficado com muitos ciúmes. Afinal, sempre há mais tigres na floresta para ela. Reis da selva urbana. Em 1997, o recinto de leões no Jungle Land Zoo, em Kissimmee, na Flórida, foi seriamente danificado pelas fortes chuvas. Enquanto os trabalhadores estavam consertando tudo, uma leoa de 2 anos e meio chamada Nala conseguiu escapar, sem ser detectada. Depois que foi dada como desaparecida, avistamentos relatados logo começaram a aparecer. Com o leão à solta, o zoológico fechou e os moradores da área foram recomendados a ficar dentro de casa, já que avistamentos foram relatados nos pântanos ao redor do zoológico. Apesar desses avistamentos fora do zoológico, parecia que ela encontrou uma maneira de entrar e sair, já que também foi vista várias vezes tentando voltar a seu recinto. Porém, infelizmente, assim que os guardas se aproximavam para deixá-la voltar, ela fugia, deixando todos na estaca zero. Porém, eventualmente, depois de 2 dias perambulando pela área, que era perigosamente perto da Disney World e de outros pontos turísticos, Nala foi localizada com segurança, tranquilizada e recapturada. Um incidente semelhante, embora um pouco mais assustador, aconteceu em Belfast, Irlanda do Norte, em 1977. Embora possa não ter escapado
lado de um zoológico. Um leão de circo fugitivo causou muito medo quando foi encontrado vagando pelas ruas da cidade. Na verdade, uma mulher infeliz que estava em seu jardim viu o macho musculoso pulando sobre o muro do jardim e desmaiou com a visão improvável. Felizmente, o leão foi encurralado pela polícia e trabalhadores do circo recapturaram meia hora após a sua fuga, e ninguém ficou ferido. Imagina se fosse a hora do jantar. Acho que o resultado seria bem diferente. Macacos-aranha a bordo. Em 1995, um macaco-aranha e seu filhote fizeram uma ousada missão por terra e água, na tentativa de se libertar do zoológico Columbian Park, em Indiana. A brincadeira começou quando um grupo de jovens humanos, encrenqueiros, roubaram um pequeno barco na lagoa próxima, que foi jogado no fosso ao redor da pequena ilha ocupada pelos macacos-aranha. Parece que o barco então derivou para o lado do fosso próximo dos macacos, momento em que a mãe e o bebê pularam. Seu impulso fez com que o barco voltasse para o outro lado, onde eles puderam escalar a parede e escapar do recinto. A partir daí, digamos que foi uma navegação simples. Com seu bebê agarrado firmemente a ela, a mãe partiu para uma grande aventura. Jornais locais relataram como ela foi vista balançando ao longo de fios de energia e semáforos, ao longo das movimentadas estradas ao redor. O tráfego parou enquanto os motoristas olhavam confusos para os visitantes incomuns. Porém, os macacos foram despejados de seu novo parque de diversão no final da tarde, com a ajuda de alguns dardos tranquilizantes certeiros, e voltaram para casa com segurança. A Grande Aventura de Cyril. Em junho de 1958, Slippery, o leão marinho, escapou de um parque de mamíferos marinhos em Ontário, Canadá, e partiu para a aventura de sua vida. Ninguém sabia ao certo como ele saiu, mas alguns sugeriram que ele poderia ter escorregado por um cano que enchia sua piscina com água. Seja lá como ele fez isso, ele conseguiu chegar a um rio e logo foi avistado ao longo das margens do rio e sob pontes submersas, a quilômetros de distância. Funcionários da cidade foram enviados para tentar recuperar o leão marinho. Porém, Slippery, em inglês escorregadio, fez jus ao seu nome e evitou a captura várias vezes. Isso incluiu uma ocasião em que seus capturadores tocaram os sons de leão marinho em alto-falantes para tentar atraí-lo de volta. Não convencido ou simplesmente desinteressado, Slippery nadou para longe e continuou até cruzar as fronteiras do país, até o lado americano do Lago Erie, fazendo manchetes no Canadá e nos Estados Unidos. Ele foi capturado por um tratador da cidade vizinha de Toledo, Ohio, que finalmente o trouxe de volta para sua casa em Ontário. Quando o funcionário do zoológico de Ohio que o pegou levou o Slippery de volta à cidade, mais de 50 mil pessoas apareceram para dar as boas-vindas ao agora famoso fugitivo. Eles até comemoraram a história com uma estátua, uma homenagem à rebeldia. O gnu mais selvagem do Oeste. Em 2004, um grupo de gnus em um zoológico infantil em Fort Wayne, Indiana, literalmente estourou de maneira espetacular. Ao serem transferidos para um celeiro para se proteger do inverno, 5 das feras poderosas que vêm das planícies da África decidiram seguir um caminho diferente. Desviando do grupo, eles quebraram um portão, estourando ele, antes de pular uma cerca de 1,5 metro de altura. Eles continuaram correndo e logo se viram vagando pelas ruas da cidade nas proximidades, até que foram recapturados e levados para casa. Mas enquanto os gnus, felizmente, não acabaram machucando nenhum pedestre com seus temíveis chifres, 2 dos animais quebraram as pernas enquanto andavam pela cidade. Juntamente com o perigo inerente de tais animais perigosos terem escapado, os danos causados aos seus próprios gnus renderam ao zoológico uma multa de $825 por medidas de segurança insuficientes. Felizmente, depois de tudo isso, eles tiveram a sabedoria de investir em algumas cercas mais fortes e mais altas. Convidado no jardim. No reino dos filmes de terror, pendurar roupas no quintal aparece ocasionalmente como um meio de causar sustos. Um susto semelhante, porém notavelmente menos sobrenatural, ocorreu na Carolina do Sul, em 1992. Enquanto uma mulher de 78 anos estava pendurando roupas para secar em seu quintal, ela foi subitamente derrubada no chão e atropelada por um chimpanzé fugitivo. O chimpanzé escapou do Hollywood Animal Park nas proximidades e encontrou o caminho por acaso para a casa da mulher nas proximidades. Felizmente, apesar da força aterrorizante que esses macacos têm, a mulher sofreu apenas ferimentos leves antes do macaco sair e ser recapturado. Mas duvido que ela se sinta à vontade de novo enquanto lava a roupa depois disso. Talvez seja hora de investir em uma secadora. Fuga polar. Para um dono de zoológico, um casal de capivaras se soltando temporariamente, ou até mesmo 1 ou 2 macacos-aranhas, não é o fim do mundo. Mas o último animal que você quer que fuja é um urso polar. Essas feras mortais atingem até 680 quilos e 3 metros de altura quando estão em pé. Então uma fuga dessas seria um verdadeiro pesadelo. Mas em 1969, no zoológico de Brookfield, em Chicago, não apenas um, mas 7 desses ursos polares fugiram depois que os fossos profundos que cercavam seu recinto inundaram.
Com o nível da água elevado, o fosso se tornou uma rota direta para a liberdade, alcançando altura suficiente nas paredes circundantes para os ursos escalarem. Felizmente, isso aconteceu durante a noite antes da chegada do público, mas quando a equipe apareceu às 7 da manhã, você deve imaginar o horror deles quando encontraram 7 ursos vagando pelo zoológico. Os ursos já haviam devastado um estande de comida e refrescos perto do seu recinto, devorando marshmallows, batatas fritas e sorvetes guardados lá dentro, e jogando a caixa registradora de um lado para o outro. Quando abordados, 5 dos ursos polares, aparentemente se sentindo culpados por causarem travessuras, nadaram direto de volta. Enquanto isso, outro urso polar foi encontrado observando os ursos pardos, enquanto o 7º urso foi interceptado a caminho do restaurante do zoológico, usando buzinas de carro, sirenes e alguns tiros de espingarda no ar. Os fugitivos foram reunidos e enviados de volta para seu recinto. Considerando que ninguém foi atacado e nenhum urso polar foi ferido, eu diria que a operação foi efetuada com muito sucesso. Escalando para a liberdade. Impedir que animais escapem é muito mais difícil quando eles são tão inteligentes quanto os chimpanzés. Essa inteligência natural ajudou vários chimpanzés a escapar de seu recinto de paredes altas no zoológico de Belfast em 2019. Quando uma tempestade derrubou um grande galho de uma árvore em seu recinto, não demorou muito para que um líder natural perspicaz o usasse como uma escada de fuga. Assim que o chimpanzé o apoiou contra a parede, ele e seus irmãos começaram a subir e a tentar dar o salto para a liberdade. Antes que os funcionários do zoológico percebessem que algo estava acontecendo, vários dos chimpanzés já haviam chegado ao topo do muro. Logo depois, um chimpanzé foi visto vagando casualmente pelo zoológico, para a curiosidade de alguns convidados e, sem dúvida, puro terror de outros. Quando os funcionários finalmente se aproximaram, os macacos tomaram a decisão inteligente de voltar para seus amigos no chão. Outra história de um chimpanzé escalando para quase glória aconteceu em 2016, no Parque Zoológico de Yagiyama, Japão. O chimpanzé macho ficou à solta por quase 2 horas depois que desapareceu no parque, mas foi finalmente localizado no topo de um poste de eletricidade, a 243 metros de distância do perímetro do zoológico. Parecia que o chimpanzé havia escalado um poste perto do zoológico, depois passeou pelos cabos de eletricidade até a posição em que foi visto. Sem saber das correntes elétricas perigosamente altas, que poderiam lhe dar um choque, o chimpanzé se recusou a descer. Assim, os funcionários subiram numa plataforma de resgate, e depois que as tentativas de trazê-lo pacificamente falharam, um dardo tranquilizante acabou sendo a única alternativa. Ele perdeu o controle e caiu. Mas felizmente os trabalhadores estavam esperando lá embaixo, com um cobertor esticado para garantir que ele tivesse uma aterrissagem suave. Depois de alguns dias grogues enquanto o tranquilizante passava, o chimpanzé voltou ao normal. Espero que não planeje outra fuga eletrizante. Libertado pelas enchentes. Em 2015, a cidade de Tbilisi, na Geórgia, Europa Oriental, foi atingida por inundações devastadoras que causaram o caos total em toda a cidade. A enchente destruiu muitas propriedades, incluindo vários recintos no zoológico da cidade. Enquanto alguns animais encontraram o seu fim na inundação, outros foram libertados para vagar pela cidade inundada, incluindo leões, tigres, ursos, lobos, hienas e um hipopótamo, entre muitos outros. O hipopótamo em questão foi encontrado vagando por uma das principais ruas da cidade, para grande surpresa dos moradores que o encontraram. Mas antes que pudesse causar ou enfrentar qualquer perigo, ele foi levado para um canto por uma multidão e tranquilizado com uma arma tranquilizante. Enquanto o hipopótamo estava entre vários animais que poderiam ser salvos. Infelizmente, metade dos animais do zoológico se perdeu no caos da enchente. Se eles não estivessem trancados em recintos, mais animais poderiam ter sobrevivido. Mas vou deixar essa discussão para vocês nos comentários abaixo. Gigantes em fuga. Você pensaria que de todos os animais, seria muito difícil para uma girafa escapar de um zoológico. Afinal, sendo tão alta, você assumiria que alguém iria perceber uma dessas fazendo uma pausa para o lanche. Mesmo assim, uma girafa de 7 meses em um zoológico em Indiana conseguiu escapar de seu recinto em 2018. Embora ninguém tenha certeza como ela conseguiu, a jovem de pescoço comprido foi encontrada brincando em um estacionamento de funcionários perto de seu recinto. Por sorte, havia uma cerca alta no estacionamento, o que a impediu de escapar e tornou muito mais fácil recapturá-la. Mas se ela era uma artista da fuga aos 7 meses de idade, eu prevejo uma longa carreira de fugas pela frente. Essa jovem girafa de Indiana pode ter se inspirado em outra girafa que escapou do circo Rinaldo Orfeo, em Imola, Itália, em 2012. Este fugitivo de pescoço comprido fugiu pelas ruas de Imola, driblando várias tentativas dos trabalhadores de circo de capturar ela. Como as pessoas logo aprenderam, não é fácil encurralar uma girafa, pois um obstáculo pequeno como um ser humano não vai parar ela. Enquanto os veículos desviavam para evitar o gigante galopante, seus donos lutavam para acompanhar. Eventualmente, o tumulto gigantesco foi encerrado por 2 dardos tranquilizantes e a girafa foi devolvida ao circo. Mas as fotos provam que o verdadeiro circo podia ser encontrado nas ruas naquele dia, com o caos desse passeio hilário da girafa.
Tumulto rinocerontico. Dormir no trabalho nunca é uma boa ideia, mas fica ainda pior quando o seu trabalho é supervisionar rinocerontes. Isso não impediu que um segurança de Ramat Gan Safari, em Israel, adormecesse no trabalho em 2015, com resultados comicamente desastrosos. Enquanto cochilava, o guarda não percebeu os 3 mosqueteiros rinocerontes se aproximando do portão, e sem o guarda para fechá-lo, eles simplesmente passaram direto. Não demorou muito para que os outros trabalhadores do parque de safari, aqueles que estavam acordados, avistassem os rinocerontes e pedissem apoio. O gerente do parque de safari estava em prontidão para lidar com a situação, e ele pode ser visto aqui perseguindo os criminosos chifrudos. Percebendo que a situação estava ficando fora de controle, os funcionários do parque acabaram chamando a polícia para pedir apoio. Logo, com a entrada do parque bloqueada por policiais, o público estava a salvo do tumulto, mas ainda havia o pequeno problema de levar rinocerontes de volta ao seu recinto. Depois de algum planejamento, os rinocerontes foram reunidos no estacionamento, e com os trabalhadores aplaudindo para chamar a sua atenção, foram atraídos em segurança de volta ao seu recinto. Nem preciso dizer que o segurança responsável foi demitido. Melhor do que ser pisoteado por rinocerontes, eu acho. Já viu um animal de zoológico fugitivo? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.